Boa noite a Boa todos, sejam noite. bem-vindos de todas as partes do país e de todas as cidades do país. Bem-vindo, André, uma alegria imensa poder estar junto com você. Eh, Obrigado, para a mim hora que também. você, a hora que você quiser, André. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu mitzvotav tzivanu, la'asok v'dibrei Torah. אמן. Amém. והערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו בפי עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד Torá leamo Israel. É legal que a gente agradece a Deus que Ele nos ensina a Torá, né? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו עם כל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני Baruch atah Adonai, נותן התורה. notei na Torá. Amém. Amém. Bom, hoje a gente começa eu não vou dizer o último livro da Torá, porque o último é o Devarim, mas a princípio é o último escrito que tem uma evolução, um, um um período, e Dvarim, mais tarde, ele vai ser um resumo das outras coisas com uma parte muito poética de Moisés. Então, Números, chamado Números, em hebraico Bemidbar, queria só fazer uma puxadinha só na palavra Bemidbar, que quer dizer deserto. Midbar é deserto, mas o Shoresh, a raiz da palavra Midbar, também tem a palavra é, Davar, medaber, davar. né? Davar, diferente, né? Palavras, falar, e também coisas, acho, não? Coisas. É a mesma coisa em hebraico. A Davar mesma é coisa, palavra e coisas são a mesma coisa, né? isso. E então, esse a princípio é o último livro realmente que pega o começo da andança, da perambulância no deserto, até as vésperas, e já fala no fim das batalhas de conquista. Eu acho, e eu gostaria aqui, não vou me apegar a, a Já recitar, a recitar exatamente o primeiro pastor vai capítulo sair. de Bamidbar, porque ele faz um censo, ele cita as famílias, etc. E eu não vou entrar nesse detalhe, eu acho que todo mundo deve ter lido a Paraxá, né? Eu queria dar uma pincelada geral do que para mim e para nós significa o livro inteiro de Bamidbar, tá? Então, vou fazer uma varredura geral para vocês verem como é bonito o significado de tudo que acontece durante essa travessia. Então, eu vou colocar um texto que eu escrevi, eu diria, duro, porque ele é um pouquinho, se temos algum psicólogo que faz psicoterapia ou psicanalista, aqui ele parece um pouco uma sessão de psicanálise, onde você vai pulando lampejos de ideias, para vocês sentirem o que um conecta com o outro, tá? Mas ele é mais um resumo para mim. Mas como eu vou explicar coisas que têm a ver com essa página, a coisa pode começar no primeiro, depois pular para o 12º, depois pular para o sexto, pular para o título e assim por diante. Davi, posso colocar a compartilhamento de tela? Sim, pode, pode. Deixa eu ver se eu pego aqui. Onde eu pego? Me lembra que. Lá embaixo tem uma setinha verde escrito share. Ah, já vi, já vi. Você tem que Obrigado. abrir primeiro o texto, né? Abre o seu texto, depois clica Tá. no share e acha, ele vai mostrar as várias telinhas ali, você escolhe a telinha. Isso. Legal. Todo mundo está Pronto. lendo aí?
Sim, estamos vendo. Então Bemidbar, vamos tô... lá. Então, assim, arrogância, o maior inimigo da humanidade. O deserto, só um pouquinho, deixa eu acertar aqui o tamanho. O deserto, significação de um espaço sem forma, sem linguagem de Deus, onde reina o silêncio, e o indivíduo e o grupo têm que lidar consigo mesmo. Sentido, pelo início, nós temos toda a contagem, e todos contam, todos são importantes. O sentido de pertencimento ao ser contado pelos nomes no início do texto. Pois nesse deserto, nesse vazio, não existe o espelho ou o confronto, a não ser com os indivíduos e coisas que você mesmo cria para ser seu. O deserto é aberto para que você preencha o deserto. Tudo que você faz se volta para você, pois não existe natureza para absorver sua ação, nem tampouco para você transferir as responsabilidades ou a responsabilidade. O convite para ser preenchido pela humanidade. Lembrando essa frase, um pouco conjugada, de um evento importante, ele será o que você quiser que ele seja. Lembram da sarça ardente, né? Ok. Agora vou entrar um pouco no números mesmo, na primeira paraxá, desde a organização numérica e precisa, onde cada um conta, a importância do tempo no processo de consolidação, que são 40 anos, as atribuições aos sacerdotes, mais vários temas que afligem uma sociedade e nação, a saber. Primeiro, uma organização. Fazemos uma divisão, formamos um exército, temos um plano. Aí eu vou agora enumerar vários assuntos que acontecem nessa travessia para só dar um resumo da visão que a gente tem do ser humano individualmente e como ele transita na sociedade, como a sociedade o vê e como outros veem a sociedade do lado de fora. Desconfiança e ciúme. Vocês lembram da Paraxá, Mulher Sotá, onde aparece também o eremita, o Nazir. Vocês lembram da Mulher Sotá? É aquele que o marido tem uma desconfiança da mulher por ciúmes e ele tem que se apresentar em público na frente dos sacerdotes e dos juízes para explicar por que que ele acha que a mulher está traindo ele. Por outro lado, se ele não chegar a nenhuma conclusão ou não for totalmente comprovado, a mulher passa por um ritual que se mistura, se queima a cinza, se mistura num copo, e aí ela bebe, e aí quando ela bebe, fica tudo resolvido. Evidentemente, esse ritual, eu acredito muito que a Torá nos traz no texto muita sensibilidade, muita ironia do que às vezes nos desperta o que seria o senso do ridículo. Tem um bom humor na Torá, sim, tem. Não é só castigos e visões, etc., e leis e mandamentos. Tem uma certa ironia que, ao estudar bastante tempo a Torá, você percebe que ela te chama, muitas vezes, como se fala em francês, raisonner par l'absurde, raciocinar pelo absurdo. Pelo absurdo você entende o que é o bom senso. E aí, evidentemente, nessa mensagem você tem que os problemas entre os casais têm que ser resolvidos na sua intimidade e não simplesmente ir a público e acusar ou denunciar sem critério nenhum. O eremita, o Nazir, evidentemente, não corta o cabelo, deixa a barba, sobe lá em cima para se isolar,
do pessoal, da sociedade dele, e com isso ele acredita que ele vai alcançar o Deus, vai alcançar alguma coisa. E, na verdade, no fim, você vê que ele não é um personagem do qual se rendem muitas graças a ele. Depois, no 3, você tem os 12 espiões, ou melhor, os exploradores. A escolha democrática e ou estratégica. Isso aqui eu queria discutir depois um pouco, vou voltar a esse tema, para vocês verem como a Torá é profunda na análise do que é uma liderança honesta. Honesta. Vou ler agora um atrás do outro, isso faz parte da sessão de psicanálise, e aí vocês depois querem fazer um comentário e eu entro em algumas peculiaridades que a mim me agradam bastante. Korah. Lembram de Korah? O líder com soluções fáceis e sedutoras. O populismo. Todos são santos, como se fosse uma condição fácil de ser alcançado, sem esforço ou senso de responsabilidade por um verdadeiro líder. Bilam, Balac, que vem a bênção do Matovo. Quão belas são suas tendas. A inveja, a maldição, como os de fora nos enxergam. Né? Eles, por mais que queriam fazer a maldição, viram que aqui tinha um paraíso. As portas das tendas não olhavam uma do que se passava na casa do outro, e é uma sociedade ideal. Tanto é que como é que fala? O feiticeiro resolve abençoar em vez de fazer a maldição. Rucat, a vaca vermelha. Me parece aqui o sacrifício impossível de se alcançar. Será André, que... Pois André, não. você quer passar um pouquinho o texto? Que a Opa, gente... opa, desculpa. Isso, tá ótimo. Rucat, Rucat, vaca vermelha, o sacrifício impossível de se alcançar. Será que a Torá nos traz um homem possível de ser ou um homem utópico que jamais vai alcançar o seu potencial? Pinhas, justiça com as próprias mãos. Necessária? Adiável? Não passível de julgamento? A praga cessou, que interessante. Embora o Eterno não se pronuncie sobre o ato dele, a praga passa. O que quer dizer isso? Discutível, né? A política, a transição de liderança, uma paraxá que eu gosto muito de discutir, Tzedek, Tzedek, Tirdov, justiça, justiça perseguirás. Mesmo tendo todo o código de lei já escrito, a lei sempre é justa? Ou tem algo além da lei? Entre seres humanos, tem algo além da lei, simplesmente a lei? Os escolhidos para as batalhas e as exclusões, as consequências das guerras e o respeito aos vencidos. A mãe natureza poupada de nossa agressividade necessária? Lembra dessa paraxá, quase no fim? As leis de como você vai respeitar os vencidos na batalha e como você vai poupar as árvores, porque elas estão no meio do caminho. Elas não têm nada a ver com a arrogância ou a necessidade da guerra que o homem tem. Por fim, o ideal de Moisés, que cada um seja líder de si próprio. Quem dera que todos fossem profetas, que todos fossem profetas, e construtores de sua própria história, que cada um pudesse ser o escrevente da sua própria história e realizar a sua própria história. Visão do ser humano não determinista. Depois, no fim, analisando toda essa travessia de 40 anos, o que se aprende também, além de muitas coisas? A política como vocação, o Realpolitik, a visão judaica do mundo. As tensões no caminho,
ao encontrar-se com os outros povos. A realidade testa o choque entre as promessas, as aspirações, paixões, realidade, a capacidade de adaptação, abdicar sem perder os princípios. Quantas vezes na nossa história, nos últimos, na diáspora de 2000 e tantos anos e mais antes, nós fomos obrigados a abdicar de tantas coisas, mas nunca perdemos os princípios. E o fazer acontecer. Como consolidar os ideais? A terra prometida como um potencial. Sempre a busca da realização do maior potencial. Um trend infinito. A terra prometida é mais do que a terra geográfica. É um estado de relacionamento, um estado individual, um estado da sociedade. Sempre a ser buscado. Nunca parece realizado. Tanto é que o último discurso de Moisés, um dos últimos mais bonitos, a preocupação dele que ao se estabelecer fisicamente, geograficamente, numa terra, com certeza nós perderíamos todos os princípios e toda a sensibilidade que nos caracterizou durante os 40 anos de travessia. Aqui eu chamo a atenção para vocês acrescentarem mais uma coisa no pensamento do dia. Essa travessia é no deserto, é um vazio. Somos errantes, errantes. O que significa errante? Tem o errante geográfico, como nós fomos na diáspora. Dificilmente conseguimos ficar mais que 100 ou 150 anos em um lugar. Mas a média talvez fosse de 50 ou 70 anos e olhe lá, né? Ficamos sempre à mercê de um rei, um imperador, de alguém que podia gostar ou não gostar da gente. Nós éramos errantes geográficos, mas adquirimos uma coisa muito importante, que já está escrito em toda essa travessia, como se fosse uma profecia, não que a gente gostaria que fosse. E aí a gente se pergunta, será que quem escreveu e compilou o Bamidbar, o livro, já sabia do que era a história percorrida e aí escreveu o que aconteceu como se fosse de uma maneira profética, brincando com o tempo? Eu sei como eu vivo, vou escrever lá atrás como viverei. Essa brincadeira do tempo que se move é muito típica da Torá. Por isso que eu adoro. Então, a ideia da errância não é geográfica, pode até ser geográfica. Se vocês metaforizarem, essa errância é o estado mental de errância. O que significa uma errância no seu maior extremo? É alguém que nunca se fixa, o pensamento está sempre fluido, ele se adapta, ele busca, ele questiona o tempo todo, e esse exercício de questionamento que nos traz a mente errante, ela, no seu extremo, traz o que a gente assiste o tempo todo em Bamidbar. O que o povo fala o tempo todo em Bamidbar? Queremos voltar ao Egito. Por quê? Porque no Egito eu não era errante. Eu não tinha minha mente errante. Eu não precisava me fazer perguntas, porque tudo era garantido. Mas que tipo de garantia era? Eu troco, então, a minha errância mental pelo estado de escravidão? Como fica isso? Tem um equilíbrio entre as duas coisas? Nós nunca somos livres. Nós somos também sempre um pouco escravos. Mas tem uma linha, um juste milieu, tem uma linha central entre saber focar em algo, e aí você fica, às vezes, escravo do seu foco, mas, ao mesmo tempo, saber renovar na errância, no movimento das ideias e do questionamento, saber se renovar. Pessah.
Então, isso é só um insight que eu queria dar sobre tudo que eu escrevi. Podemos subir. Aí depois eu faço um pequeno resumo aqui, como os processos de transformação, tanto individuais como da sociedade, se repetem. Uma vez com o personagem Moisés, uma vez com a nação em formação durante os 40 anos. Então vejam, Aí no seu texto, André, porque a gente não está vendo mais. Não sei não, se. não, os processos. Eu vou, Ah, eu tá vou bom. ler agora Ah, esse pedacinho, tá bom, agora entendi, tá bom. os processos. Tá bom. Vocês conseguem ver a página inteira ou fica a figurinha Nós estamos dando vendo um só pouco? o finzinho do. Estamos vendo o processo, todo esse pedaço, um e 2, estamos vendo tudo. Peraí, deixa eu ver aqui. Talvez mexer um pouco aqui. Não, mas a gente está vendo a página, enfim, agora estamos vendo a política como vocação, né? E até os processos. Pronto. Dá para ler? Dá, com certeza. Então, os processos. A repetição da saga de Moisés, ele se reencontra ou se reconhece no deserto. É quando ele foge, matou o egípcio, ele se desconstrói, ele se esvazia, ele fica vazio na fuga dele, o que permite ele se reconstruir no deserto. Isso, a princípio, é importante porque a sociedade também precisa se esvaziar. Tanto é que no episódio dos 12 espiões, temos que passar 40 anos para nos esvaziar. Esvaziar de tudo que a gente carrega, que nos leva a um desejo de estar na zona de conforto o tempo todo, que é a situação do escravo. Sequência um enredo. Fuga, refúgio, sarça ardente, a missão, o potencial e a recusa do mesmo, o desconhecido, a batalha, a ajuda divina, a libertação. Terceiro, outra sequência ou então enredo. Pêssar, o mar se abre, o deserto os recebe, entrega da Torá, os mandamentos, o potencial, o autoconhecimento versus o desconhecido, o eterno estrangeiro que fomos, tendo o pensamento errante, seremos sempre estrangeiros, e o estrangeiro de si mesmo, que é o maior questionamento que todo judeu faz para se descobrir a si mesmo. O judeu, nós, somos eternos torturados pelo próprio estado de questionamento. Isso, para mim, me dá vida e não escravidão. A errância, o eterno estrangeiro nas terras e de si mesmo. A errância como potencial ou as batalhas de conquista da terra, a consolidação da nação, a libertação, a morte como sendo realidade do ciclo da vida. Ver algumas coisas, livro, filmes. Uma vez assisti o Midsommar, você jogava alguém lá de cima do penhasco. É um filme. Tribos, os Yanomamis, outras civilizações, entre aspas, consideradas primitivas. Eu estou sendo irônico. Apedrejamento, nós também tínhamos escrito apedrejamento. Nós também éramos primitivos. Bom, basicamente, esse todo é a montagem que eu fiz. Eu queria abordar algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, olha como a Torá brinca com as diferentes posições ou as diferentes olhares, né? Vocês lembram do Bilak, Bilak Balam, que vem e abençoa Matovo, que maravilha vocês são, eu tenho inveja de vocês, vou te amaldiçoar, mas acaba abençoando. E se vocês olharem a sequência, depois de Bilam, se não me engano, a paraxá que vem depois é justo de Pinchas. Ora, que povo maravilhoso, estranho. Agora vamos correr atrás das midianitas e vamos nos corromper?
Mas não éramos tão belos? Eles não nos enxergavam tão bem assim pelo lado de fora? Ué, mas então nós também temos outro lado, né? Vê como a Torá brinca com isso? E aí nós vamos discutir se um sujeito tem o direito de fazer o que Pinchas fez para reequilibrar uma sociedade. Se você fosse julgar pelas leis, Pinchas deveria ser enforcado, apedrejado, seja o que for. Mas será? Ele infringiu a lei e a praga cessou. Por isso que eu faço a pergunta: todas as leis sempre são justas? Terrível, né? Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Aqui eu gosto dos 12 espiões. Vamos lá. Quem aqui se coloca no lugar de Moisés? Acabou de contar um monte de gente, fez as divisões, esse aqui vai ser meu exército, vai ter, sei lá, 300 mil combatentes, 200 mil. Temos todas aquelas exclusões. Quem plantou uma videira, quem acabou de construir uma casa, quem acabou de se casar, quem cuida do pai. No fim, se você pegar as exclusões, muita gente talvez nem fosse fazer o exército. Mas tudo bem, você tem um exército, você é responsável e você vai ter que travar uma batalha. A batalha, ela é travada para conquistar um pedaço de terra. Essa é a batalha, eu diria, curta. A batalha longa é depois que você conquistou, derrubou seu inimigo, passou pelas portas ou pelas cercas e conquistou a terra. Que tipo de mentalidade vai se instaurar dentro dessa terra? Moisés tem dúvidas a respeito. Em vez de lançar seus 100 mil, 200 mil guerreiros, há uma morte de batalha, coisa que naquela época com certeza era natural, infelizmente hoje também. Ele fala: bom, tudo bem, eu venço, mas e o depois? Eu tenho gente que vai trazer uma mentalidade para uma sociedade, ou eu tenho gente que talvez não vai saber distinguir o braço direito do braço esquerdo. Então ele faz o teste. Ele manda os 12 chefes de tribo, que representam a mentalidade de cada tribo, e ele recebe o resultado. Somos gafanhotos diante dos outros, sem nenhuma autoestima, sem nenhuma capacidade de mudar o cenário. E tem dois, que é Josué e, esqueci o nome do outro, Aviram. Caleb ben Yefuneh. Josué e Caleb ben Yefuneh. Caleb ben Efuné, que dizem: se a gente está com Deus, nós temos fé, nós conseguimos vencer essa batalha. Bom, e aí, o que você faz? A minoria vence? Vamos fazer uma batalha de fé? E como vai ser depois construir uma sociedade? Ou será que é uma sociedade que não vai durar muito, porque se 10 sobre 12 não conseguem se enxergar como capazes de explorar seu potencial maior para criar uma sociedade, então é melhor passar mais 38 anos e renovar todo mundo. Talvez eles não tivessem o espírito mental da errância. Todos eram atrelados a um modelo. A mente deles não conseguia imaginar outra coisa. Difícil ser líder, né? Pelo menos líder honesto. Ele adia porque acredita na educação de 38 anos para mudar as gerações. Que pena que temos outros povos que não acreditam na educação. Enfim, esse é o mundo que a gente vive. Eu acho que eu terminei. Escuto vocês. Essa é a minha visão
desse lindo livro da travessia, onde errância também significa a possibilidade de errar. Errar no sentido de fazer coisas erradas, porque é através dos erros que a educação vem. Pessoal, palavra de vocês. Ok, obrigado, André. Você quer manter a tela ou prefere... Não, não, vou tirar. Então tá bom. Só um pouquinho, JB. É só ir lá no share e end sharing, alguma coisa assim, deve aparecer lá embaixo. Espera End, aí. lá embaixo. Eu acho lá em cima, eu não lembro, porque eu não estou compartilhando nesse momento, eu não lembro onde que está mais. Se não for embaixo, é lá em cima. Você passa o cursor lá em cima, ele mostra um end share. End share, espera aí. Se não, eu posso, acho que eu consigo, deixa eu ver se eu consigo fazer para você. Não, não consigo. Stop vídeo. Isso, pronto, consegui. Obrigado, André, por Espera aí, essa. ainda estou tentando achar o end share aqui, espera Ah, aí. já foi. Ah, Se você não conseguiu. Perfeito, se obrigado. você foi a Carol, então você conseguiu bater sem querer. Enfim, já estamos todos nos vendo agora. Obrigado. Então, obrigado, André, por essa grande visão, em alguns casos um pouco dura. Exagerado. Não, não, dura, como você mesmo falou, você não mentiu, né? Não é Então, acho que dura, não é dura. Eu vejo o ser humano com sim, muito otimismo. realista, realista, vai, pronto. É. Realista, é verdade. É, mas tudo bem, vamos ver o Jacobson primeiro para a gente falar mais alguma coisinha. Jacobson, a palavra é sua. Ah, mas primeiramente eu gostaria de, se fosse possível, ter esse texto aí para a gente ler, viajar um pouco, porque tu viajaste muito, né? De uma maneira, de uma maneira assim que quem gosta de viajar começou a viajar também contigo, uma forma totalmente diferente de tratar o texto, né? Tu brincaste com as palavras. Aí eu queria colocar dois elementos aqui que eu achei bem significativo, assim que eu até printei, tá? Desculpa, mas eu printei algumas coisas do que eu pude. Mas eu gostaria de ler esse texto novamente. Qual seria a conexão aqui, ó, quando tu falas do deserto? Tu fala do deserto, ó, significação de um espaço sem forma e sem linguagem de Deus, com a conexão com o espírito mental da errância. O que que tu quiseste dizer? Consegue fazer essa conexão dessas duas expressões e que eu achei lindo, maravilhoso e eu queria que talvez tu conseguisse fazer essa conexão. A conexão entre o que não tem forma, Você colocou aqui o que não tem. deserto, É, significação de um espaço sem forma e sem a linguagem de Deus, com aquela frase por último que colocou Luiz, que eles talvez não tivessem o espírito mental da errância. isso. Se você perceber, se você perceber todas as vezes que Deus aparece para algum personagem da Torá, vamos começar com o próprio exemplo, Abrão. O que que ele fala? Sai da tua casa, vai para a terra que eu te mostrarei. Vá para si, Lech Lechá, tá? Aqui já tem a grande dica que para você se libertar e ter uma mente capaz de entender o seu entorno, você tem que sair da sua zona de conforto e você tem que andar. Andar em alguma direção e a terra é prometida, ela não é garantida. Então, ele te chama para você empreender uma jornada
sem saber se você vai vencer ou não. Mas o importante é a jornada. Só esse convite já é um convite de que você tenha uma mente capaz de ter movimento e não sempre parar numa coisa já concebida e que você não mexe mais nela. Isso é a raiz do questionamento. Essa é uma das frases. Todos os personagens, em algum momento, eles quebram os tabus, eles quebram a sua situação atual, se desconstroem, é muito importante, se desconstroem para se renovar e se reconstruir sobre uma nova maneira de ver as coisas. E não é porque se desconstruiu uma vez que não se deve se desconstruir outras vezes. Quando Moisés vai sair do Egito, ele está lá no lugar dele, muito confortável, é um príncipe, não precisa fazer nada. Ele se indigna com a situação inumana dos escravos, um feitor que bate no escravo, ele se revolta, ele fala assim com ele mesmo, minhas palavras, tá, JB? Não vi escrito isso aqui. O que eu estou fazendo aqui confortável enquanto tem outros que não têm nem o que pensar de outra maneira? E ele resolve matar o feitor e fugir para o deserto. Então, ele se desconstrói. Depois que ele está se reorganizando, ele tem um episódio da sarça ardente. Por mais flexível que a mente de Moisés já estava, ele recebe uma missão na sarça ardente, vai libertar meu povo, e ele ainda quer saber, bom, eu vou me apresentar, mas eu vou falar em nome de quem? Qual é teu nome? Se apresente, porque se você não tiver um cartão de visita, eu não vou topar pegar essa missão. Materialize-se. Qual é teu nome? O que ele ouve? Serei o que serei. Ou serei o que você quer que eu seja. Alguém que recebe uma resposta dessa teria coragem de continuar a sua missão? O próprio Deus é errante por si só e ele quer nos ensinar a ser errante, não geograficamente, mas a visão de mundo de alguém que está sempre transitando e aprendendo com os outros. Aprender com o estrangeiro. Aprender com o estrangeiro. É o que nós fizemos durante esses 40 anos. Moisés traz o sogro, que é midianita. Mais tarde tem outros povos que se juntam a nós. Com eles nós aprendemos e mantemos sempre os nossos princípios. Então, não sei se eu amarrei bem a concepção da ideia da errância. Amarrou, como tu falaste, em relação do próprio Deus errante, não dentro de um ponto geográfico, mas em questão da cultura, da humanidade. Perfeito, perfeito. Obrigado. Obrigado, JB. Mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre especificamente a Parashá Bamidbar ou Bemidbar ou sobre o livro que nós estamos começando a ler? Como o André falou, é o quarto livro da Torá. Tecnicamente sabemos que a Torá tem 5 livros, mas de fato é o último livro que traz, digamos assim, entre aspas, alguma novidade, né? Porque daí para frente, quando a gente chegar em Deuteronômio, Dvarim, a gente vai estar basicamente repetindo várias das passagens que a gente, enfim, teve ao longo da Torá, sob a ótica de Moisés, claro. Então, com uma visão um pouco diferente, mas em termos de história, né, de narrativa, poucas coisas vão se somar, né?
Há quem diga que o livro de Deuteronômio também foi escrito em outro momento, enfim, tem as teorias de bíblica, crítica bíblica, vão trazer uma série de questões em relação a quando foi escrito esse último livro, mas não é dele que estamos falando por enquanto. Ainda temos algumas semanas para chegar em Dvarim. Por enquanto, nos atemos ao livro de Números, ou Bamidbar. Se ninguém tem nenhuma observação por enquanto, eu vou só aproveitar para adiantar alguns avisos, e enquanto vocês pensam aí se tem alguma questão para trazer para o Celso, tem questões sobre números, né? Só para levantar uma bola aí, né? O André falou que ia pular aquela primeira parte, né? Que falava dos números, mas não é à toa que esse livro em português chama Números, né? Ele tem uma série de contagens, enfim, claro que tem a ver com essa questão da preparação do exército que o André mencionou, mas tem muito a ver também com essa questão e, enfim, eu estava falando agora há pouco com a Nancy, que está aqui junto com a gente, né? E lembrando dessa questão da importância de cada um de nós, né? E acho que essa é uma lição importante que o livro de Números traz, né? De como cada um de nós é importante, né? Não somos apenas um número, somos, enfim, pessoas com uma história, com uma família, e cada um de nós conta, ou queremos contar com cada um de nós, falando do livro, claro, mas trazendo para o nosso mundinho pequenininho, né? Queremos contar com cada um de nós na nossa comunidade, pequena ou maior, ou a grande comunidade judaica do Brasil ou do mundo, né? Cada um de nós é importante. Então, só aproveitando o gancho para falar sobre os próximos dias, né? No sábado a gente tem o Shabat, Bamidbar, o Shabat que inaugura a leitura desse quarto livro da Torá, e às 9h30, todo mundo já sabe, em Higienópolis, na Rua Bahia, e no dia seguinte, né, no domingo, então temos o nosso Tikkun de Shavuot, da noite de Shavuot, lembrando que Shavuot começa justamente no domingo, no fim do dia, então nós vamos estar... a ideia é que a gente esteja reunido em Shavuot, né, ou no começo de Shavuot. Assim como o povo estava reunido na beira ali do Ar Sinai para receber a Torá, os 10 mandamentos, enfim, seja lá como cada um queira interpretar. Então a gente vai se reunir a partir das 5 da tarde, então ainda um pouquinho, no finalzinho da tarde de domingo, e aí vamos até a hora que os mais fortes aguentarem. Temos programação até meia-noite, a gente já deu uma esticadinha, era até as 11, já aumentamos até meia-noite, porque apareceram umas coisas novas aí, que a gente achou que valia a pena incluir na programação. A programação está muito bacana e já está pronta, ou pelo menos uma primeira versão final, que nós vamos mandar para todo mundo, se não hoje, amanhã, dependendo do horário, para também não acordar ninguém à noite, mas já está pronto, vocês vão receber com os nomes de todos os participantes, todas as atividades, quem vai conduzir cada atividade, e a ideia é que todos possam participar de alguma maneira, seja cantando, seja dançando, ou seja fazendo a leitura da Megillat Ruth, enfim, tem várias oportunidades para que todos participem, tá bom? Então, domingo, a partir das 5 da tarde, não se esqueçam só de colocar o nome na lista, né? Tem que clicar naquele link que a gente vai mandar mais uma vez, junto com a programação. Cliquem lá, coloquem seu nome para a gente ter uma ideia de quantas pessoas vão estar lá com a gente, preparar a comida bem gostosa que a Carol está cuidando, junto com o grupo, que eu nem sei quem é esse grupo. Tem o grupo da culinária, tem o grupo da programação, tem o grupo da segurança, são tantos grupos que eu já estou meio perdido. Mas enfim, eu sei que existe um grupo da culinária e vai ter comida gostosa. Acho que é isso que eu queria trazer por hoje. Lembrando que a gente continua com a ideia daquela turma indo para Israel em outubro. Quem quiser, quem tiver interesse, avise. Assim que passar Shavuot, a gente deve começar a se mexer para comprar passagens, fazer inscrições e achar um lugar para a gente ficar lá em Jerusalém. Então,
Tá em cima da hora, para avisar, pelo menos, né? Ainda temos vários meses até outubro, mas temos que nos organizar a tempo, né? Então, não deixem de avisar se você tiver interesse de estar junto com esse grupo em Jerusalém, de 22 a 25 de outubro. Pronto, falei tudo que eu tinha para falar por enquanto. Vai só para dizer que eu não falei. Sexta-feira tem Kabbalat Shabbat no residencial, todos mais do que convidados, a nosso Kabbalat Shabbat de Shavuot. E uma notícia importante, eu tinha avisado que a gente ia fazer na terça-feira de manhã um serviço de Shavuot lá no residencial, com score e tudo. E enfim, eu acabei decidindo mudar, antecipar isso para segunda-feira à noite, ou seja, a noite do segundo dia de Shavuot. Então, segunda-feira, dia 2, à noite, nós vamos ter o serviço de Shavuot no residencial, com o serviço de score também. Então, todo mundo que não pode ir durante a semana, enfim, tem alguma dificuldade e quiser participar na segunda-feira à noite, está mais do que convidado, tá bom? Nós vamos começar por volta de 18h30. O horário oficial é 18, mas a gente raramente começa antes de 18h20, tá bom? Tanto o Kabbalat Shabbat, quanto na segunda-feira o serviço de score, enfim, Shavuot e score. Acho que agora não esqueci nada. Mais alguma pergunta para o André? Mais alguém? Todo mundo já está querendo se jogar pela janela aí. Tá bom, se vocês estão satisfeitos, são 9h30, então tecnicamente estamos no horário certinho para terminar. Eu queria agradecer muito o André por estar aqui com a gente. Espero que o André... Eu convidei o André para ser o... Como que eu posso falar, sem ofender ninguém? Para ser o agitador do nosso Tikkun de Shavuot. Vamos ter alguns... Que horas que começa? Às 5 da tarde. Eu vou te mandar Do o domingo. Do domingo. domingo. Domingo, 5 da tarde. Tranquilo. A gente vai começar. E já vamos começar, já vou dar um spoiler aqui. A nossa. Não é a primeira atividade, porque a gente vai ter uma abertura antes, algumas palavras e algumas músicas no comecinho. Mas logo depois, a primeira grande atividade é uma mesa redonda sobre sustentabilidade. Judaísmo e sustentabilidade. Com dois caras, bom, com um estudante rabínico que vai ser um mediador ali, e vai dar o toque judaico, e dois caras muito bons que estão trabalhando na área de sustentabilidade, duas pessoas conhecidas da comunidade, um é um professor, acho que ele é arquiteto, não tenho certeza a formação dele, mas enfim, duas pessoas que estão em muita evidência na comunidade judaica nessa temática de sustentabilidade, enfim, não sei se vocês vão conhecer pelo nome, um deles é o Jacques de Majorovic e outro é o Sérgio Farer, e quem vai mediar essa primeira mesa é o Dani Zekri. Então, assim, não pode chegar atrasado, porque vai começar quente e vai terminar quente lá no fim. Então, a ideia é que todo mundo fique do começo até o fim, tá bom? E para aquecer a alma, muita música, com Paola, com Bárbara, com Paula, com Dani, danças com Michel, muita comida, como eu já falei, e segundo o Celso, que é mineiro, vai ter muito café também, para ter certeza que todo mundo chega até a meia-noite tranquilo. Quem quiser passar da meia-noite, a gente depois vai fazer uma roda de música até as 5 da manhã, quando a gente vai ler o Shacharit, rezar o Shacharit. Mas aí já é uma programação extra, só para os fortes. Quando você... não. O JB que chega amanhã, é isso? Não, sexta-feira. É isso. Tá dormindo. E qual é o local, Davi? É na Sinagoga da Bahia? É na Rua Bahia, mas não é na sinagoga. Não cabe todo mundo na sinagoga. Mas é na Ah, Rua Bahia. No mesmo quarteirão, é bem pertinho. Tá? Depois a gente manda o endereço direitinho, mas é na Rua Bahia. Tá? Eu posso falar onde vai ser? Vai ser na sede do Dror. A gente está com uma parceria com o Dror agora para, enfim, trazer mais jovens também. Então, que é por acaso, coincidentemente, é no mesmo quarteirão que a nossa sinagoga. Então, e é só que é um espaço maior. Então vai ser lá, como foi o último Kabbalat Shabbat, né? Para quem esteve no Kabbalat Shabbat, foi exatamente no mesmo lugar.
C'est fini. Obrigado, André. Muito Obrigado a obrigado. todos. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigada, André. Muito obrigado. Não, Obrigado. não esqueçam de tomar vacina. Vocês viram que o negócio tá, a gripe tá pegando forte. Então, quem não tomou vacina, tome. E venha no sábado e venha no domingo. Tchau, boa noite para todos. Obrigado, Tchau, André. tchau. Obrigado, Boa noite. obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Gravação aqui.